Olá, amigo inscrito do canal. Eu venho aqui agora humildemente dar minha cara assim para tocar num assunto dos mais polêmicos que existe em concurso público, que é a cotas, né? São as cotas para concursos públicos que começou a vir forte a partir de 2014 com a lei federal, né, de 20% para pretos, pardos e negros em concursos públicos a fim de reduzir aí a desigualdade que a gente tem na carreira pública e nos cargos públicos, tá? Então, eu sei que é um tema que muita gente debate, muitos aí ficam à flor da pele, né, favoráveis ou contrários à lei de cotas, então eu quero que você tenha um maior cuidado, né, e um maior respeito pela minha pessoa também, porque eu vou expor a minha opinião. Nos últimos dois vídeos eu não falei da minha opinião, e como eu disse, né, isso é um fato, né? Eu, Marlon Ribeiro, homem extremo dos concursos, eu penso dessa forma. Em nenhum momento eu quero dizer que a forma como você pensa é errado, né? Mas é uma forma diferente. É isso que a gente tem que conviver numa democracia, né? Talvez a forma que eu pense seja a menos eficaz ou menos correta, e talvez a sua pode ser que seja também a menos correta. Então a gente não tem como chegar a um padrão exato de qual que seria a resposta 100% correta nessa questão. Por isso que eu trago em debate, né? Eu trago em debate agora, a partir de hoje, dia 6 de julho de 2023, uma série de vídeos falando sobre a questão de cotas. É porque nós estamos caminhando para 2024, onde nós teremos novamente a revalidação ou alteração do percentual de cotas para pretos, pardos e negros até 2034. Então, venho aqui falar e conversar com vocês sobre a questão de cotas e vou trazer algumas respostas e propostas de inscritos meus aqui. Então, você tem voz, eu vou mostrar aqui algumas questões que algumas pessoas colocam, favoráveis e contrárias às cotas. Antes de mais nada, eu abro essa série cotas, passando para vocês a minha opinião, qual que é a minha vivência no meio de tudo isso. Primeira coisa, antes de tudo, né? Eu sou rio-grandense, nasci no estado do Rio Grande do Sul, vivi minha vida desde que eu nasci até os 18 para 19 anos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, uma cidade do interior que não é tão pequena, uma cidade média. Depois fui para São Paulo, conheci aí, né, vivi na cidade de São Paulo, São Caetano, o interior de São Caetano, Lençóis Paulista, mais duas ou três cidades, Olímpia, né, algumas outras também. E ali eu conheci a minha esposa em São Paulo, casei e vim morar no Rio Grande do Sul, então 3, 4 anos depois, com 22, 23 anos, e passei a minha vida inteira morando no Rio Grande do Sul, ou seja, vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né, meu casamento inicial aqui no Sul, tá? O que eu digo, principalmente também nas cidades menores do Rio Grande do Sul, principalmente naquele tempo, imagina 20 anos atrás, é que havia um racismo muito maior do que o que existe hoje. Eu não tenho como negar que ainda que nós conseguimos vencer e que não há racismo. E você pode ver isso aí claramente na TV, nos jogos, em qualquer lugar do mundo, né? O ser humano, ele tende a ser preconceituoso com algumas questões, né? Então, não todos, né? A gente não pode generalizar, mas, tipo, existem pessoas que pensam assim. E é isso que eu digo para vocês. Então, respeitem também a questão do Rio Grande do Sul, né? A gente pode ter aí episódios que trazem um pensamento de que talvez a cultura inteira seja racista, o povo inteiro, então você não pode generalizar. O que algumas pessoas pensam, da forma como algumas pessoas agem com um povo inteiro. Então, o que eu digo para vocês é isso, que eu cresci aqui no Rio Grande do Sul, então, para mim, em nenhum momento eu sou pele branca, né? Mas não branca, eu sou mais não sou pardo, mas tipo, perto de quem é aqui alemão, italiano, eu sou um dos mais assim brasileiro, como eles dizem assim, sobrenome Ribeiro, Silva, como meu nome é Ribeiro, né? Não é sobrenome italiano nem alemão. Então, basicamente, mas eu tranquilamente, eu nunca sofri preconceito nem nada em todo o tempo que eu morei no Rio Grande do Sul, que eu vivo aqui, né? Praticamente em São Paulo também, bem tranquilo, né? Uma outra cultura, assim, muitos amigos, né? Que eu fiz lá em São Paulo. O que eu vi e que realmente mudou a minha percepção sobre a questão do racismo, e eu trago o racismo porque se a gente fala de cotas, a gente está falando dessa questão do racismo também. É que depois que então que eu casei com a minha esposa é uma pessoa, ela não é negra, mas ela tipo assim, é uma mais para negra do que parda, né? Cabelo encaracoladinho, né? Os lábios, os traços, assim, mais os fenótipos de negro, ela passaria tranquilamente em cotas. Então quando eu casei com ela e vim morar no sul, aí que eu realmente vi o quanto existe esse racismo estrutural, o preconceito, né,
de algumas pessoas que olham pela cor da pele e julgam se você tem ou não poder aquisitivo, se você é uma boa pessoa ou não, se você é digno de trabalhar num certo lugar ou não. Então, os primeiros anos aí, em 2002 até 2006, por aí, foram bem difíceis, né? Na cidade onde eu moro, depois eu fui embora dessa cidade e voltei agora em 2014, e depois de 7, 8 anos melhorou bastante, né, essa questão de sofrer preconceito. Pelo menos é isso que eu vejo, tá? Que tem melhorado a situação, não se terminou por completo, né? Mas melhorou bastante a situação de 20 anos atrás para agora. Então eu trago a situação porque, tipo, cara, eu cresci e nunca vi isso, né? Eu nunca via a cor da pele na pessoa, né? Pra mim, sempre todo mundo igual. Mas eu já lembrava que na cidade onde eu trabalhava, tinha o garçom que meu pai trabalhava pra nós, que ele era negro mesmo, e que tinha alguns problemas. Meu pai comentava, ó, aquele senhor lá não gosta muito quando o Lúcio vai atender, por causa da cor da pele. Então, tipo, ali foi a primeira vez que eu notei que existia um certo racismo, né? No ambiente que eu vivia. Mas tudo bem. Então eu só contextualizei tudo porque o que acontece? Então, eu não sou alguém que não... Eu não sofri diretamente, mas tipo, sendo a minha esposa, eu sofro tanto quanto como se fosse eu. Então, pra mim é difícil ver alguém ser julgado pela cor da pele como sendo a pessoa que não é digna de confiança, ou que ela é mais pobre, né, ou que vai roubar alguma coisa. Então, para mim, sempre foi complicado no início, mas tipo, qual que era a questão que mudava tudo, por exemplo, dessa questão do racismo, né? Era que quando se descobria que ela era minha mulher, ou seja, de alguém que trabalhava no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mudava todo o tratamento e a dimensão do tratamento, porque, sim, era uma pessoa de cor de pele, mas que tinha dinheiro. Então, isso aí mudou um pouco a sistemática do preconceito, né, inicial há 20 anos atrás, aí, no ano de 2002, tá? Basicamente sobre cotas. Então, qual o pensamento? E passo o pensamento da minha esposa, tá? A minha esposa sempre teve o sentimento de que ela se sentia desvalorizada no momento em que ela seria beneficiada por cotas, porque ela se sente capaz tanto quanto qualquer outra pessoa para fazer uma prova. Esse foi sempre o sentimento dela de fazer, se fosse estudar para concurso, né? Ela tem outros afazeres, ela não entrou na carreira de concurso como eu, mas ela sempre dizia que se fosse, né, ela iria fazer pelas vagas da Ampla, porque ela não se sentia menos capaz, né, em razão das cotas. Depois disso, eu também digo para vocês que eu entendo também a questão social, que não é uma questão de desvalorização da pessoa negra, como a minha esposa se sentia por ter as cotas e por concorrer separado, ou seja, ela sentia como se tivesse menor capacidade se fosse fazer uma prova dessa forma. Então, ela acha que ela tem total capacidade de passar num concurso, se ela quiser ir fazer, tanto na Ampla quanto nas cotas. Esse é o pensamento dela, tá? E o meu pensamento inicial, eu nunca tinha uma decisão totalmente correta, sou favorável, contra. No início eu era até contra, assim, não, talvez não é necessário, né? Mas como eu fui trabalhando nos órgãos públicos e fui vendo que realmente as pessoas negras e pardas que trabalham em serviços públicos são minoria, dificilmente você encontra alguma pessoa negra ou parda, e na classe jurídica, aí, né, que eu trabalhava em tribunal, são pouquíssimas pessoas, né, que são juízes, que são promotores. Olha, eu não lembro, não lembro exatamente, talvez um pardo, mas um juiz pardo, mas não lembro de um juiz ou um promotor. Eu trabalhei desde 2007 em tribunais, não lembro de um juiz e um promotor de cor preta e parda. Então, isso denota que não há uma equidade na população, na sociedade, tá? Então, eu sei que é grande esse vídeo, mas eu tenho que trazer contextualizar tudo que eu vivi para poder dar a minha opinião sobre o assunto. Então, eu acho, né, eu também no início eu era contra, né, as cotas, até pela opinião da minha esposa, né? Deixa eu só ver que veio o retorno aqui, tá? Foi o retorno. Então, eu era a princípio contra pelo pensamento da minha esposa também, que eu achava ela capaz de passar tantas cotas em Ampla. Então, esse é o meu entendimento, até que eu vi que realmente havia uma disparidade muito grande, né, de pessoas negras e pardas em cargos públicos, tá? Então, eu passei a entender que sim, talvez a lei fosse benéfica ao ponto de que a gente pudesse incluir, né, pessoas pretas e pardas que pudessem aí representar a sociedade também em cargos públicos, né? A gente ter uma quantitativa
que eu acredito que aí vendo alguns concursos eu acho que melhorou bastante assim a consciência também de pessoas fazendo, né, concurso para cotas e passando com um desempenho muito bom também às vezes, né, um desempenho assim que a nota não fica tão mais baixa do que a de ampla. E tem aquela questão também que passa na ampla, deixa mais vaga para cota, isso aí acaba fazendo com que mais cotistas passem, tá? Isso talvez seja um pouco injusto, né, no momento em que se cotistas passaram para ampla, quer dizer, são pessoas que já têm sua vaga ali, né, então já estão representando como cotistas, eu acho que poderia contar eles como cotistas também, né, aí você conseguiria manter aí sempre o percentual de 20% de cotistas. Mas essa é a minha opinião, que nem eu trago para vocês, só que para terminar, então, fechar, porque o vídeo de hoje é esclarecendo a minha opinião, é de que o que eu vejo, que é o que muitos falam hoje, eu acho que o ideal seria uma supervalorização da questão de renda, tá? Da questão de renda, as cotas para ir para o suficiente, como funciona no Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião novamente. Porque no Rio de Janeiro, o que, que você tem? Tá? Você tem as cotas para ir para o suficiente, além de cotas de preços e partos, que você disponibiliza vagas para as pessoas de menor poder aquisitivo. Tá? E eu vou dar meu exemplo aqui, porque assim, eu não era classe média baixa, eu não era classe média alta. Eu sempre fui, não pobre, paupérrimo, mas eu era pobre. Né? E meu pai lutou bastante para que crescesse, né, e pudesse ter ali, então, era um restaurante pequeno que ele tinha, né, e com aquele dinheiro no restaurante ele começou a pagar a faculdade para mim, tá? Então ele sempre lutou para isso, para me dar ensino, para me dar educação. Então eu sempre estudei em escola pública, né, e lutei e vi no concurso público uma possibilidade de mudança de vida. Então toda a minha infância foi sofrida, né? Foi difícil, meu pai trabalhando para os outros e complicado, às vezes tinha emprego, às vezes não tinha. Então foi uma infância bem sofrida. Então eu acabei que vi na chance do concurso público uma possibilidade de mudar a minha vida, né? De conseguir um emprego, né? De não ter diferença nenhuma, porque para mim é isso que o serviço público me trouxe, o sentimento de que eu iria através da minha força de vontade, de estudo, seja o que fosse, eu ia dar um jeito de conseguir uma aprovação e passar no concurso público e estudar, né? Essa era a minha ideia. E, cara, o que me trazia ideia, eu sempre dizia, eu tinha uma caneta, um livro, uma apostila, né, que na minha época de 99 a 2002, por exemplo, era a apostila que você estudava, não tinha curso online, essas questões, tinha curso presencial, que eram caros e tal. Mas eu tinha na minha cabeça que com um lápis, com uma caneta e um lápis e um caderno, eu faria história, porque o cara ia ter que ter muito mais vontade do que eu para me ganhar na força de vontade de eu passar um concurso. Essa foi a minha determinação, tá? Eu sempre vi a caneta, porque quando eu ia para fazer a prova, eu sei que tem outras coisas por trás, mas quando eu ia para fazer a prova, era eu e a caneta que estava lá. E o cara que estava do lado era ele e a caneta, cara, e aqui a cabeça. Então eu tinha certeza que o cara ia ter que fazer muito mais força de vontade para passar do que eu. Então, foi uns 2, 3 anos assim de muito estudo, muita dedicação mesmo, sabe, para passar. E como eu disse, foi eu estudando, buscando apostila, né, apostila básica para ler, leis, lendo, né, estudando português e matemática, era o que mais caía concurso bancário, assim, e de prefeitura, e foi 2 anos, fazendo até passar. Então, essa era a determinação que eu tinha, né, foi a minha determinação que eu tive para passar. Mas eu digo para vocês assim, né, depois de muito estudar, assim, a gente vai evoluindo também. Essa questão social, tem muita gente que às vezes não vai conseguir, então você larga atrás. Eu larguei atrás, cara. Se eu pegar uma pessoa que tem dinheiro, tem poder aquisitivo, que podia pagar, ter boas escolas para chegar na minha frente, né? Então tem muita gente que estava aqui na minha frente, mas a minha força de vontade fez passar. Eu tive que fazer um esforço muito maior do que essa pessoa que conseguiu uma aprovação com menor esforço. Então tem muita gente às vezes que não consegue, né, fazer todo esse esforço. É como se fosse uma corrida de 200 metros que você larga, o melhor candidato aí com mais dinheiro larga já 100 metros da linha de chegada. Então, para você passar, cara, você vai ter que ser muito veloz. E eu acho que isso o que faz é falta de recurso. Né? Falta de recurso. Você não tem dinheiro para custear um cursinho, ou você viver na pobreza, né? Nem mentalidade de fazer um curso preparatório. Muitas pessoas pobres nem pensam que elas podem ser alguma coisa, trabalhar numa prefeitura, fazer um concurso de tribunal, né? Trabalhar num banco. Elas não pensam isso porque é fora da realidade delas. Então, isso seria importante a gente
poder oportunizar, né? Então eu vejo as cotas para hipossuficientes hoje é o que eu mais defendo. Talvez eu continue a defender cotas para pretos e pardos num quantitativo menor, tendo em vista que acredito que já está havendo uma equidade, né? Uma equidade não, mas que está melhorando a questão do que era praticamente você não tinha, né? Você não tinha praticamente pessoas negras e pardas em concursos públicos aí, trabalhando em órgãos públicos, né? Então hoje isso já melhorou. Então o que eu vejo, novamente, essa questão da hipossuficiência, né? E eu acho que nós vamos recair, tá? Porque o que que acontece? Se você pegar aqui onde eu moro, se você ir lá no bairro, na vila, se você for ver, a maioria das pessoas pobres que estão na vila lá são pretas e pardas, né? Mas tem pessoas brancas, tem também pessoas pobres brancas. Então, aí você realmente vai atingir pessoas que foram menos favorecidas na sociedade, né? Que não vão ter oportunidade de estudar, de fazer alguma coisa e que dificilmente vão conseguir um bom emprego. Então, que você possibilite através do estudo, né, de poder mudar a vida. Então, não sei. Novamente, a gente está abrindo aqui essa semana esse assunto que é polêmico. Então, assim, dificilmente alguém vem e fala da forma como eu estou falando, me abrindo para você sobre o que eu penso, né? Muita gente pode me execrar, pode falar mal, pode dizer que isso é errado, isso aqui eu não sei. É o que eu penso, é o que eu vivi até hoje, né? E que eu tive a convivência, então não gosto quando as pessoas falam, menosprezam também a situação de cotas, dizendo, isso aí, o racismo fazer isso é racismo, ou não existe racismo no Brasil, então depois de tudo que eu vivi, dizer que não existe racismo assim com a minha esposa é complicado para mim. Mas também eu entendo assim quando a gente pode chegar num patamar aí de um meio termo, né? De valorizar também e conseguir direcionar o que eu vejo. Meu entendimento aqui para hipossuficiente você acaba abrangendo aí os cotistas também, né? Os pretos e pardos que realmente necessitam dessas vagas, né? Porque como um inscrito colocou aqui no canal, é interessante porque eu sou branco, eu não tenho dinheiro para pagar um cursinho estratégia e depois eu vejo aí pessoas pretas e pardas dando entrevista aí que tinham assinatura ilimitada no estratégia, né? No Gran Concursos ali pagando, então tipo é um contrassenso às vezes, né? Tipo assim, eu não tenho dinheiro, mas aquela pessoa que tem dinheiro, tem condição para estudar, só pela cor da pele, por ser preto e pardo, ela tem a possibilidade de passar. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas estou dizendo o que a pessoa suscitou. Então, isso é uma questão que traz para nós. Claro que tem toda a questão por trás também, né? Que é o sofrimento nas empresas, né? Para as pessoas, mesmo que você tenha dinheiro, né? Que você tenha a oportunidade de estudar, nas empresas privadas, para quem é preto e pardo, também tem essa dificuldade que você sofre, às vezes, uma dificuldade maior de conseguir um emprego. Né? Você, às vezes, tem a mesma qualidade que um outro que está lá, o mesmo currículo, até o currículo melhor, e acaba que, pela aparência, pela questão da cor da pele, a pessoa pode escolher aí uma pessoa branca. Então, porque há o preconceito. Então, tem pessoas que não têm? Tem. Mas tem empresários que têm? Tem. Então, isso é complicado e é uma das questões que eu quero tratar aí nesse nosso mês de cotas aqui, né? Iniciando aí falando sobre cotas. Então, nosso mês falando sobre cotas, sobre ideias que vocês do canal têm colocado para mim. Então, a primeira ideia aqui que a gente coloca é essa questão de um inscrito falando, olha, a pessoa estuda no estratégia, preto e pardo, mas passou com estratégia, pagando um cursinho caro e eu não tenho dinheiro para pagar. E sobre essa ideia das cotas para hipossuficiente e o que eu penso. Trouxe para vocês aqui exatamente o que eu penso, como eu comecei pensando que sempre era contrário, eu tenho visto o posicionamento da minha esposa, que ela entendia que ela não era menos que ninguém, então ela queria passar pela ampla, se ela fosse fazer um concurso, e depois eu fui vendo que também no meio que eu vivia existia pouquíssimas pessoas pretas e pardas trabalhando que teria, né, direito também de mudar essa situação, né? E uma das formas de mudar isso foi através das cotas. Tá certo, gente? Um vídeo grande aqui, né? Pô, grande pra caramba. Mas é isso aí, tá? Espero que vocês me compreendam, né? Tudo que eu expliquei, mesmo que vocês não concordem, está no direito democrático de você não concordar. E me perdoem se eu falei alguma coisa que possa ter magoado, machucado alguém, porque não foi a minha intenção. Porque eu só trago aquilo aqui no canal o que eu vivo, né? Um pedaço da minha vida, cara. Tudo isso aqui, né? Ser concurseiro, ter saído do início, né? Depois, que nem eu disse, depois dos 15 anos meu pai deu uma melhorada ali, conseguiu um restaurantezinho, mas até os 15 anos a gente passou muita necessidade aí, então eu entendi que eu conseguiria mudar minha vida através dos estudos e foi o que eu fiz. Então isso aí sempre me causa emoção e também passar pelas situações de racismo também inicial, como a minha esposa passou e eu estar do lado acompanhando também nunca foi fácil para mim. Então são coisas que é difícil retratar, mas eu trago aqui para compartilhar e para a gente trazer
e conversar, né? E falar aí sobre o que a gente pensa, de qual que é o melhor caminho para chegar a um patamar ideal, né? Para que a gente possa ah, satisfazer todos, né? Ampla cotas, PCDs, trans agora que tem as cotas também e indígenas, tá certo? Grande abraço e Deus no controle sempre. Não vá embora agora, ainda não sai do vídeo sem se inscrever no canal, nesse botão aqui ó, de inscrito, se inscreva aqui nesse botão aqui e também assista esses 2 vídeos aqui que falam mais assuntos importantes aqui no universo de concurso público. Então, se inscreva no Mr. M dos concursos.